Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Fernando Tremoço e hoje nós vamos falar sobre termos integrantes da oração. Nós vamos falar sobre complementos verbais, na verdade. Não vamos falar sobre todos os termos integrantes de uma oração. Esse material, como vocês sabem, ele é baseado no conteúdo dos professores Ivo da Costa e Mariângela Rios. Então, bora começar o nosso conteúdo de hoje e nós vamos trazer aqui, o conceito de termo integrante, que é o termo que completa a significação de outros termos, nomes ou verbos. Então, ele integra a oração, ele vai inteirar ali o sentido da nossa oração. O termo integrante na hierarquia oracional corresponderia ao segundo grau ou nível de importância, situando-se abaixo ali dos termos essenciais, ou considerados essenciais, que a gente viu que o sujeito, às vezes, não é sempre tão essencial assim. A função do termo integrante é concorrer para a necessária precisão ou delimitação dos constituintes essenciais. De acordo com Rocha Lima, os termos integrantes são subordinados, respectivamente, ao núcleo substantivo e ao núcleo verbal. Ou seja, vão ter termos que vão completar o sentido de um substantivo, de um nome, ou vão ter termos que vão completar ali o sentido de um verbo. Okay? Então, para esclarecer sobre essa hierarquia, vamos ver aqui algumas orações. Por exemplo, o homem fala. Este homem fala a verdade. O ser humano pensa. Ele pensa na proposta de trabalho. Aquela garota parecia alheia ao tumulto do trânsito. Vamos entender melhor aqui. Tá? Nas orações 1 e 3, o homem fala, o ser humano pensa, nós temos um predicado formado por verbos plenos, ou seja, verbos intransitivos, verbos plenamente significativos. Nesses casos, as ações de falar e pensar são tomadas em sentido amplo, como referentes a capacidades ou habilidades essencialmente humanas. Tá? A gente consegue perceber isso porque fala que o homem, o ser humano, é algo mais geral, tá? Não é tão específico. Beleza? Já nas orações 2 e 4, vamos aqui. Este homem fala a verdade. Ele pensa na proposta de trabalho. Perceba que até o meu sujeito ele é mais determinado. Tá? Aqui, ou eu preciso de um contexto para entender quem é esse homem, quem é ele. Então, isso vai trazer também aqui uma outra necessidade. Tá? A gente vai precisar, assim, de fazer aqui menções para entender melhor. Há uma necessidade de articulação de complementos. Tá? Por isso que nessas frases, assim, este homem, ele, que depende de um contexto, perceba que por mais que eu tenha esses verbos falar e pensar, que são verbos teoricamente intransitivos, eu tenho um complemento. Então, eles vão agir como verbos transitivos diretos, que precisam de um complemento direto para que faça o entendimento geral ali da minha sentença, da minha oração. Vamos fazer aqui a leitura para ver se vai ficar um pouco mais claro. Nessas orações, embora com a utilização dos mesmos verbos, falar e pensar, observamos outro contexto de sentido e de organização sintática. Nessas orações, temos sujeitos mais definidos, este homem e ele, que requerem comentários também mais precisos. Tá? Assim, o predicado nessas orações tende a fazer menção a ações, processos ou estados específicos do sujeito. Para isso, além do verbo, há necessidade da articulação de complementos, ou seja, de um sintagma nominal, como a verdade, ali no exemplo 2, tá? Ou um sintagma preposicional, tá? Que ali seria ali na proposta de trabalho, no exemplo 4. Aqui vão delimitar e precisar delimitar o que se declara sobre o sujeito. Portanto, falar a verdade é uma ação mais pontual e individual do que somente falar. Tá? Do mesmo modo, pensar na proposta de trabalho é uma atitude mais específica em oposição a pensar. Tá? Na oração 5, por exemplo, deixa eu trazer aqui a oração 5, aquela garota parecia alheia ao tumulto do trânsito. Nessa oração, temos um outro tipo de complementação. Tá? O sintagma preposicional ao tumulto do trânsito integra o sentido do nome alheia,
que sem o referido sintagma preposicional ficaria com a sua referência imprecisa ou pouco clara. Por exemplo, se eu falar assim, aquela garota parecia alheia. Alheia ao quê? Percebe que falta alguma coisa? Então, esse ao tumulto do trânsito, ele traz um sentido para a palavra alheia, ok? Para a palavra alheia. Beleza? A esses termos que complementam e delimitam o sentido de verbos e nomes, chamamos integrantes. Os complementos verbais são nomeados objetos, tá? Os que completam nomes são chamados nominais, tá? Complementos nominais. E aqui os complementos verbais são ou complemento verbal direto, complemento verbal indireto, ou objeto direto, objeto indireto, tá? Então, nós temos aqui esse quadrinho mostrando como seria a nomenclatura, ok? E segundo a nomenclatura gramatical brasileira, a NGB, ainda haveria um terceiro tipo de um termo integrante, que seria o agente da passiva, porém, eles colocam aqui, de acordo com o Luft, o agente da passiva como um elemento acessório ou um adjunto, tá? Então, entre as razões para a consideração de que o agente da passiva não deve ser interpretado como um complemento, poderíamos citar a pouca frequência com que é usado na comunidade linguística e o fato de poder ser descartado ou omitido sem maiores prejuízos à interação. O que quer dizer? Eu posso falar assim, eu vou fazer aqui a mudança, né? Vou converter uma frase. Pedro comprou uma casa. Pedro comprou uma casa. O agente, aqui o sujeito, é Pedro. Eu vou apassivar essa frase. A casa foi comprada por Pedro. Quem é o agente da passiva? Pedro. Por Pedro aqui, né? Pedro. Ele comprou a casa. Perceba que eu posso muito bem dizer a casa foi comprada. E eu não uso o agente da passiva e eu consigo trazer ainda o sentido. É isso que está querendo dizer aqui. Beleza? Vamos então falar agora dos tipos de complemento verbal, que segundo a NGB são dois tipos, tá? Seria o objeto direto e o objeto indireto. E além desses dois tipos clássicos e consensuais, incluímos mais alguns também considerados casos de integração verbal e apontados por prestigiados autores como modos distintos dessa função, tá? Então vamos ver aqui o objeto direto. Nomeia-se objeto direto ao complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, de um verbo que necessita dessa complementação para ter o seu sentido integralizado. Assim, verbos portugueses como fazer, dizer, amar, consertar, pintar, entre muitos outros, são comumente classificados como transitivos diretos e requerem, então, o objeto direto na oração em que são articulados. Vamos ver aqui alguns exemplos. Não faço nada comprometedor. Se eu falar assim, não faço, dependendo do contexto em que eu estou falando, vocês não vão saber o que é. Então, não faço. Não faço o quê? Nada comprometedor. Ninguém disse o quê? A verdade. A mãe ama os 6. Já consertei a porta da minha casa. Nesse quadro, pintei o azul mais bonito. Percebam que nós temos aqui esse núcleo nominal, esse sintagma nominal aqui, né? Que eu posso trazer, então, que vai ser inserido por um substantivo, por um pronome, por um numeral, tá? Por uma palavra substantivada, aqui nesse caso, o azul, né? Que azul é uma cor, seria um adjetivo, mas como tem esse artigo na frente, é uma palavra substantivada, tá? Eu tenho aqui um numeral, enfim, eu tenho esse núcleo nominal, é um sintagma nominal que ele vai estar ali subordinado ao verbo transitivo direto, que ele vai completar o sentido desse verbo. Ok, gente? Então, o objeto direto é o tipo mais comum de complemento verbal, uma vez que o número de verbos transitivos diretos é bem mais expressivo do que os verbos intransitivos, de ligação e etc. Tá? Devido a essa grande variedade de possibilidades de ocorrência, são muitos os efeitos de sentido que podem ser expressos pelo objeto direto. Então, eu posso, por exemplo, usar um objeto direto para modificar uma ação do sujeito. Tá? Então, por exemplo, aqui na oração 9, nós temos aqui a exemplificação que o objeto do objeto como paciente afetado. Tá? Então, vamos ver aqui a oração 9. Cadê?
Já consertei a porta da minha casa. Perceba que a porta da minha casa, ela sofreu uma ação de ser consertada. Tá? Então, aqui nós temos um objeto paciente, beleza? Nós temos também o uso do objeto direto como um resultado da ação do sujeito, que nós vamos ver aqui na oração 10. Nesse quadro, pintei o azul mais bonito. Ou seja, o resultado da minha ação de pintar foi o quê? O azul mais bonito. Tá? E eu tenho aqui o conteúdo da ação do sujeito, tá? Como aqui na oração 7. Ninguém disse a verdade. Ninguém disse a verdade. Esse é o resultado, né? O que é? É o conceito, perdão, é o conceito da ação do sujeito. Ninguém disse a verdade. Ninguém disse o quê? Qual é o conceito do que ninguém disse? A verdade. Ninguém disse a mentira, por exemplo. Tá? Há uma possibilidade também desses objetos diretos serem substituídos por pronomes oblíquos. Tá? E se você não lembra o que é um pronome oblíquo, tem aqui na nossa playlist um vídeo falando sobre. Então, por exemplo, eu posso dizer, ninguém disse a verdade. Eu posso substituir a verdade por um pronome oblíquo, que ficaria ninguém a disse. Ninguém a disse. A mãe ama os 6. Ao invés de eu falar os 6, eu posso, a mãe ama-os. A mãe ama, ou a mãe os ama. A mãe os ama. Tá? E aqui vai entrar a questão de colocação pronominal, se é uma próclise, se é uma ênclise, etc. Tá? Então, por exemplo, aqui, nesse quadro, pintei o azul mais bonito. Eu substituo toda essa expressão por o. Nesse quadro, pintei o. Nesse quadro, pintei o. E aqui, só para a gente relembrar, porque que essa expressão aqui não pode, esse pronome oblíquo não pode vir na frente, por causa de um caso de próclise, né? Que não caberia a próclise, porque eu não posso começar com o pronome oblíquo a minha sentença. Beleza, gente? Então, por vezes também, nós temos que esse objeto direto ele pode ser composto. Tá? Então, eu posso ter aqui uma expansão desse objeto direto. Posso dizer, ninguém disse a verdade, nem a mentira, nem nada. Tá? Eu posso dizer, nesse quadro, pintei o azul mais bonito, o verde mais tenro e o amarelo mais intenso. Percebe? Eu tenho 3 núcleos aqui de objeto direto. O azul mais bonito, o verde mais tenro e o amarelo mais intenso. Então, eu tenho aqui formas de organizar esse objeto direto sempre em torno do meu verbo. Tá? E a gente percebe ainda que essa articulação ela pode acontecer tanto num objeto direto simples, como num objeto direto composto, aí vai ter 1 ou 2 núcleos, 3 núcleos, enfim, mantendo ali esse sentido. Tá? O objeto direto composto é ainda uma oportuna estratégia de coesão textual e de economia linguística. Um só elemento verbal e mais de um complemento, que a gente chamaria isso aí até de uma elipse, né, ou de um zeugma, evitando-se a retomada do verbo. Então, por exemplo, aqui, ó, ao invés de eu falar, nesse quadro eu pintei o azul mais bonito, eu pintei o verde mais... Eu pintei, percebe? Cansativo. Ao invés de eu fazer isso, eu tenho um verbo e eu tenho 3 núcleos aqui de objeto direto falando para o mesmo verbo. Então, eu faço ali, eu dou uma enxugada nesse meu texto, tá? Então, existe também aqui o objeto direto preposicionado. Eu não sei se vocês já conheciam, mas ele é, assim, pouco conhecido por muitas pessoas, tá? Um dos tipos de objeto direto, ele é um dos tipos, na verdade, que é uma controvérsia, tá? Até porque ali o rótulo dele vai de encontro à definição de objeto direto, que o nome dele é objeto direto preposicionado. E a gente sabe que o objeto direto ele é inserido sem a preposição, por isso que ele é direto, né? Porém, ele trata-se de um complemento verbal que, apesar de ser um objeto direto, ele pode ser regido da preposição a ou outras preposições ali esporadicamente. Tá? São 3 os contextos que motivam o uso facultativo da preposição no objeto direto, de acordo com Cunha e Sintra. Articulação de verbos de sentimento, tentativa de clareza e construções fixas de uso consagrado. Então, quando eu falo de articulação de verbos de sentimento, por exemplo, amar ao próximo, porque dá uma noção, se eu falar assim, amar o próximo, parece que tem uma fila, né? E aí eu vou amar o próximo,
Próximo, tá? Sempre temeu a todos. Sempre temeu todos. Aqui, perceba, não muda tanto o sentido. Aqui a gente consegue alterar um pouco o sentido, aqui não, tá? Tentativa de clareza. Aos 6 filhos a mãe ama. A Pedro João matou. Aqui é para a gente conseguir entender quem é o meu sujeito, quem é o meu predicado, tá? Quem é ali, né? Quem é o núcleo do meu sujeito, quem não é, digamos assim. Construções fixas, sacou da espada. Cumpra com o seu dever como cidadão. E aqui a gente traz até uma ênfase, na verdade, né? É mais uma ênfase do que se eu falar cumpra seu dever como cidadão, que é o mais correto, beleza? Então, há apenas um contexto em que realmente é necessário o uso do objeto direto preposicionado, quando o seu núcleo for um pronome pessoal oblíquo tônico. Perceba, ofendeste a mim com essas palavras. Estava tão feliz que esqueceu a si mesmo. Esqueceu a si mesmo. Então, nesses casos aqui, é necessário usar ali o objeto direto preposicionado. Tá? Então, quando o núcleo for um pronome pessoal oblíquo tônico. Oblíquo tônico. Tá? A lista de casos de objeto direto preposicionado varia bastante de autor para autor. Tá? Alguns estudiosos apresentam inúmeros exemplos com detalhes e especificidade, enquanto outros são mais econômicos. O importante é destacar que esse tipo de objeto direto é de uso restrito na língua portuguesa, ocorrendo apenas em determinados contextos, como vistos anteriormente. E agora eu quero falar com vocês sobre o objeto direto pleonástico. Tá? O que é o pleonasmo? Né? A figura de sintaxe, uma figura de linguagem ali, que traz o exagero, traz a ênfase, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, enfim. Tá? E quando tem um objeto direto pleonástico, ele, na verdade, ele retoma a si mesmo. A mim me parece difícil, sabe? Alguma coisa assim. Tá? Então, esse objeto direto pleonástico, eu diria para vocês não utilizarem muito, porque é meio esquisito você utilizar. Perceba, a mim, ninguém me engana. Não é mais fácil falar ninguém me engana, do que falar a mim ninguém me engana. Às vezes, você pode utilizar, por exemplo, a gente utiliza muito, na verdade, na língua do uso, palavras, os ventos as levam. Né? O vento as leva, por exemplo. E eu falo isso aqui como uma topicalização, na verdade. Tá? Ele não seria aqui o núcleo do meu objeto direto. Ele seria aqui uma topicalização. Tá? Os meninos, todos eles chegaram em casa, alguma coisa assim. Tá? Como se fosse ali a introdução do que eu vou falar. Tá? Mas de acordo com alguns gramáticos, essas orações deveriam ser evitadas, principalmente na forma do registro culto. Tá? De acordo com a abordagem linguística, os sintagmas situados antes da vírgula não participam efetivamente da estrutura oracional. É o que eu estava falando aqui. Ó. Palavras, vírgula, o vento as leva. Então, isso aqui não faria parte da nossa estrutura oracional em voga. Tá? Mas são ali constituintes de plano discursivo textual, elementos que tematizam, ou seja, tá? Que evocam ou chamam a atenção sobre o que está se tratando. É o que eu falei, a topicalização. Eu vou introduzir ali o assunto, eu trago, meninos, palavras, e aí eu começo a falar. Tá? Bom, estamos diante, portanto, de dois pontos de vista sobre um mesmo fenômeno linguístico. A questão, como em outros casos da sintaxe oracional do português, é de que perspectiva de análise vamos partir, né? Uma vez que a tomada de determinada posição teórica acarreta a análise distinta. Tá? Se eu sigo um caminho de acordo com uma linha de pensamento, eu vou analisar de uma certa forma. Se eu sigo uma outra linha de pensamento, eu vou analisar de uma outra forma. Tá? Então, aqui não é o que é certo e o que é errado, tá? E também não é para fazer uma crítica infundada ou justificada à tradição gramatical. Tá? Então, assim, o tratamento que vai além desses limites e que incorpora as mais recentes pesquisas das novas teorias linguísticas é que deve tentar dar conta desse desafio, que não é, então, o nosso tópico aqui, não é o nosso foco aqui, dizer o que está certo e o que está errado. A gente está mostrando o que acontece, tá? Bom, e agora nós vamos falar sobre o objeto indireto, né? Que é nomeado, assim, o complemento de um verbo transitivo indireto, ou seja, de um verbo que é regido por preposição. E guardem esse nome, tá? Regido, que aí a gente entra
sintaxe de regência, né? Regência verbal aqui, né? Estabelecendo-se a ordenação verbo mais sintagma preposicional. Tal como o objeto direto, o núcleo do objeto indireto é de base nominal, podendo ser ocupado por palavras de distinta classe gramatical, como de amor, de você, dos quatro, do saber. Então, aqui eu tenho um substantivo, eu tenho um pronome, eu tenho um numeral e eu tenho um verbo. Beleza? E aqui eu coloquei outros verbos na frente, né? Necessitamos de amor, gostamos de você, esquecemos-nos dos quatro, só para vocês virem aqui, observarem aqui que não necessariamente tem que ser o verbo precisar. Tá? Outra correspondência em relação ao objeto direto é a possibilidade de mais de um núcleo na formação do objeto indireto composto. Ou seja, da mesma forma que o objeto direto pode ser expandido e ter mais de um núcleo, esse objeto indireto também. Então, eu posso falar, precisamos de amor e de paz, precisamos do saber, do fazer e do dizer. Tá? Eu posso ter essa expansão. E também, como já mencionado, lá no objeto direto, o complemento verbal objeto indireto pode receber o rótulo de pleonástico. Tá? A mim, dedicou-me seu novo livro de poemas. Percebe? De novo aqui, eu faço essa topicalização e depois eu trago novamente aqui o objeto indireto. Tá? Percebam que lá em cima, no objeto direto, eu coloquei o me em cima de a mim, lá, quando eu estava falando de objeto direto preposicionado. É só para vocês entenderem que... Vamos lá em cima. Quando eu falo aqui, ofendeste a mim, aqui eu tenho um objeto direto preposicionado. Mas quando eu faço ofendeste-me com essas palavras, né, teoricamente eu estou utilizando um objeto indireto, tá? Como vocês podem observar aqui. Dedicou-me, ofendeu-me, tá? Então, aí eu tenho um objeto indireto. Bom, valem aqui os mesmos comentários, né? Valem aqui os mesmos comentários feitos em relação ao objeto direto pleonástico, acerca das duas interpretações possíveis para construções, como aqui na oração 25 e na oração 26. De acordo com tais interpretações, ou consideraremos ambas orações como complementos verbais, né, pelo viés da tradição gramatical, ou entendemos que seus termos iniciais, né, a mim e da morte, são apenas ali o tópico ou o tema do que nós vamos tratar. Do ponto de vista semântico, o objeto indireto define-se genericamente como o complemento que representa a pessoa ou a coisa a que se destina a ação, tá? Ou em cujo proveito ou prejuízo ela se realiza. Então, por exemplo, gosto muito de meus ex-alunos. Quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa, tá? Então, gosto muito de meus ex-alunos. Esta noite pensei em nossa próxima viagem, pensei em alguma coisa, pensei em algo, tá? Então, quando o verbo é transitivo direto e indireto, que a gente chama de bitransitivo, ocorrem dois complementos verbais na estrutura oracional. Seria o objeto direto e o objeto indireto, geralmente nessa sequência, tá? Direto e indireto, mas aqui é geralmente, que seria a ordem canônica. Eu posso ter a inversão ali, tá? Então, por exemplo, dei o melhor de mim a esse empreendimento. Dei o quê? O melhor de mim, objeto direto. Quem dá algo a alguém, né? A quem? A esse empreendimento. Você pode, por exemplo, pensar no verbo perdoar. Perdoou as dívidas dos devedores. As dívidas dos devedores. Perdoou algo de alguém também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se querem deixar alguma sugestão, deixa no comentário também. Se eu deixei de falar alguma coisa aqui que vocês precisavam saber, deixa no comentário também. Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Beijo, tchau!